Você, quando era criança, provavelmente já assistiu aquele filme onde você ficava morrendo de medo. Monstros, criaturas extremamente ferozes e que te assustavam muito. Quem aí já não ficou morrendo de medo de dormir e ser pego pelo Fred Krueger, o terrível monstro que te ataca dormindo? Ou quem já não ficou morrendo de medo de palhaços após ver It, a criatura, e o que ela era capaz de fazer? Ou até mesmo mergulhar em um lago e ser devorado por piranhas assassinas. Eu acredito que todos vocês já sentiram esse medo um dia. Hoje em dia, ainda vemos muitos filmes em que seres assustadores e criaturas monstruosas nos causam verdadeiros arrepios. Sentir medo é uma reação extremamente normal para os seres humanos. Mas e agora se eu te falar que existiu uma criatura tão apavorante e terrível que foi capaz de colocar medo nos deuses do Olimpo? Meu amigo, hoje vamos falar da criatura mais terrível que já existiu. Uma criatura que coloca qualquer monstro que você já tenha ouvido falar no chinelo. Está preparado? Então aperta os cintos, fica ligado e vamos embarcar nessa incrível história. Fala pessoal, meu nome é Jonathan Cordeiro e você está no canal Radar Misterioso. Se você gosta de vídeos com conteúdos enigmáticos, curiosidades e assuntos que fazem você pular da cadeira, então você está no lugar certo. Para dar aquela força, já clica aqui no botão de se inscrever, ativa os sininhos de notificação para você não perder nenhum vídeo que vai sair aqui no canal. Toda semana temos vídeos novos e olha que são vídeos bem legais, beleza? Galera, hoje vamos falar da criatura mais terrível que já andou sobre a Terra. Uma criatura que foi capaz de colocar medo nos deuses do Olimpo. E olha que os deuses do Olimpo não eram qualquer um não. Então vamos embarcar nessa aventura? Então vem comigo! Para entender melhor essa história, vamos fazer uma viagem no tempo e ir direto a alguns milhares de anos atrás, ao princípio e ao início de tudo. No começo não existia nada além do caos. E durante o caos, algumas entidades foram criadas e surgiram, sendo elas as mais importantes: Gaia, que era a representação da Terra, o Tártaro, que era a representação do abismo, ou até mesmo como chamamos, o próprio inferno. Eros representava o amor, e Nyx era a representação da noite. Entre outros que surgiram, mas vamos nos focar nesses que são os mais importantes. Gaia então decidiu criar uma outra entidade, chamada Urano, o qual era a representação do céu. E com Urano, Gaia teve diversos filhos. Esses filhos foram denominados Titãs. Porém, com o passar do tempo, Urano se tornou um pai um pouco tóxico. Só para você entender melhor, ele pegava os seus próprios filhos e os aprisionava no Tártaro. E como já falamos, é o inferno, que ficava nas mais profundezas da Terra. Gaia, porém, não estava satisfeita com o que Urano estava fazendo com os seus filhos. Então, decidida a dar um fim nesse ciclo, ela instigou um dos seus filhos, chamado Cronos, a dar um fim de vez nessa história. Cronos então conseguiu, de uma certa forma, dar um fim ao reinado de seu pai e o separou de sua mãe de uma forma com que eles não pudessem mais gerar nenhum filho. Logo depois de derrotar o seu pai, Cronos então virou o chefão e começou a governar sobre tudo o que existia. Porém, com o passar do tempo, Cronos acabou ficando um pouco paranoico, devido a uma profecia que dizia que ele seria destronado assim como ele destronou seu pai. Então Cronos começou a bolar uma forma de tentar evitar que acontecesse com ele o que aconteceu com seu pai.
Então Cronos começou a engolir os seus próprios filhos, uma forma de evitar, assim, com que ele fosse destronado igual ele destronou seu pai. A esposa de Cronos, Reia, cansada de ver os seus filhos virarem lanchinho, decidiu também arquitetar um plano para evitar com que Cronos continuasse com o seu reinado. Reia pega o seu bebê, Zeus, que era o seu último filho, e decide escondê-lo. E ao invés de dar ele a Cronos para que Cronos pudesse engolir Zeus, ela envolve uma pedra em um manto e entrega a Cronos. Dessa forma, Cronos engole a pedra pensando que era Zeus. Após o seu nascimento, Reia guardou Zeus e ele cresceu isolado até atingir a maioridade. Quando Zeus já era adulto e forte o suficiente para encarar o seu pai, Zeus decide então voltar e iniciar uma guerra contra os titãs. Essa guerra ficou conhecida como Titanomaquia. Depois de 10 longos anos de luta, Zeus e seus irmãos venceram os titãs e assumiram o controle absoluto do mundo. Nascia então o governo que seria denominado Governo dos Deuses, onde eles reinavam num local chamado Monte Olimpo. Ali, os 12 deuses principais, que eram irmãos de Zeus, reinaram absoluto. Pronto, agora com os titãs vencidos, não tem ninguém que ameaçasse o reinado dos deuses. Eles poderiam descansar tranquilamente, correto? Não! Isso é o que eles pensavam, mas se enganaram grandemente. Tudo começa com Gaia, a Mãe Terra. Sim, aquela mesmo que criou tudo no início. Só que dessa vez, Gaia estava furiosa, e com razão. Depois que os deuses do Olimpo venceram os titãs na Grande Guerra, Gaia não gostou nadinha do que fizeram com os filhos dela. Com uma forma de vingança, Gaia se une ao Tártaro, que era praticamente o seu irmão, e juntos eles criam uma aberração tão poderosa que nenhum deus já tinha visto antes. O nome dessa monstruosidade era chamada Tifão. Só para você ter uma ideia, Tifão era considerado tão gigante, tão grande, que sua cabeça encostava nas estrelas e seus braços conseguiam abraçar aos extremos do mundo. Cada braço desse monstro tinha 100 cabeças de dragão, que cuspiam fogo. Suas pernas eram feitas de serpentes e seu olhar fazia qualquer um tremer de medo. Então, logo após ser criado, Tifão decide ir ao Monte Olimpo e desafiar os deuses. Tifão começa uma saga intensa na subida ao Monte Olimpo. Durante a sua subida, o céu escureceu. Literalmente, raios e trovões rasgavam o ar. Mas não eram os raios de Zeus. Eram as próprias cabeças do dragão soltando fogo pelos céus. Ele subiu pelo Monte Olimpo com um rugido tão poderoso que chegou a rachar montanhas. Os deuses do Olimpo ficaram tão aterrorizados, com tanto medo, que todos eles fugiram. Nenhum deles teve coragem de encarar o grande Tifão. O medo deles foi tão grande que diz a história que, além de fugirem, eles assumiram a forma de animais para tentar assim despistar aquele monstrengo. Após Tifão colocar todos os deuses do Olimpo para correr, Tifão assume o controle absoluto e começa a governar e reinar sobre tudo. Porém, Zeus, vendo que o monstro assumiu o controle e nenhum dos outros deuses tinha coragem para enfrentar essa criatura, ele então resolve ir sozinho lutar contra Tifão. E é aí, pessoal, que começa uma das batalhas mais insanas de todos os tempos. O deus do relâmpago contra a criatura mais feroz que já foi criada. Zeus começa a lançar seus raios com toda a sua força,
Mas Tifão resiste. De repente, Tifão começa a lançar chamas de fogo contra Zeus e uma batalha épica se inicia. Quando, de repente, em um golpe surpreendente, o monstro arranca os raios da mão de Zeus e, com os próprios raios, Tifão corta os tendões do próprio Zeus. Imagina o tamanho da humilhação divina. Zeus ficou completamente imóvel, sem saber o que fazer. E para piorar, Tifão ainda aprisiona Zeus dentro de uma caverna. E os seus tendões que ele tinha arrancado, ele coloca dentro de um jarro e coloca para ser vigiado por um dragão. É isso mesmo, galera. Zeus foi literalmente derrotado. Tifão não apenas enfrentou o rei dos deuses, como venceu. E nenhum outro deus teve coragem de encarar o monstro. Os deuses, vendo que o seu líder Zeus tinha perdido a guerra, eles se esconderam ainda mais. O mundo nesse momento estava à beira do colapso e parecia que a era dos deuses tinha chegado ao seu fim. Mas como toda história grega sempre tem uma virada, é mais ou menos o que aconteceu. Então entra em cena Hermes, o mensageiro dos deuses. Ele descobriu onde Zeus estava preso e, como numa missão ninja, ele invade a caverna, recupera os tendões de Zeus e devolve para o chefe do Olimpo. Com seus poderes restaurados e a moral no chinelo, Zeus decide mais uma vez enfrentar a terrível criatura. Zeus, então, novamente inicia outro confronto contra Tifão, o maior combate que o Olimpo já viu. De um lado, Tifão, cuspindo fogo, voando com asas negras e espalhando o caos por todo lado. Do outro, Zeus, agora furioso, disparando raios como se fossem metralhadoras divinas. O céu trovejava sem parar, o mar se revolvia e a terra tremia com cada passo dessa batalha. Com um último raio tão poderoso e incandescente, Zeus acerta o coração da besta, vencendo e dando fim a uma batalha épica. Após derrotar Tifão, Zeus aprisiona a terrível criatura sobre o Monte Etna, que fica localizado na Sicília. Segundo as lendas, Tifão na verdade não morreu. Ele está simplesmente aprisionado e dormindo sobre o Monte Etna. E toda vez que o vulcão do Monte Etna entra em erupção, dizem que é Tifão tentando escapar da sua prisão. A ideia de ter um monstro eternamente dormindo, só esperando o momento certo para se vingar, é uma das mais intrigantes da mitologia grega. É por isso que até hoje Tifão continua sendo símbolo de caos e do poder bruto e do medo do desconhecido. Tifão é considerado o pai de diversos outros monstros lendários, como por exemplo, ele é considerado o pai da Esfinge, pai da Quimera, pai do Cérbero, aquele que diz que guarda as portas do inferno, e também pai da própria Hidra de Lerna. Tifão, galera, mostra que nem os deuses estão a salvo quando a natureza se rebela. Ele é um lembrete de que a arrogância e o poder têm um preço e que sempre pode haver algo maior lá fora. Galera, e chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. O que você achou? Já conhecia a história de Tifão, o monstro que foi capaz de botar medo nos deuses do Olimpo? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa incrível história. E para dar aquela força no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer, beleza? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!